Olá, eu sou o Geraldo Chechel e desejo boas-vindas à aula O que é Software, do curso de Fundamentos de Engenharia de Software do Bacharelado em Ciência da Computação da UFRJ. Nesta aula, vamos procurar criar uma compreensão comum do que é software, que pode surpreender alguns. Além disso, vou fornecer duas definições formais da palavra software. Para isso, vamos seguir um caminho: discutir observações gerais sobre o que é software, apresentar duas definições formais e, no final, fazer uma rápida revisão dos pontos mais importantes. Mas antes de começarmos, como vocês definem software? Pare um pouquinho e pense. Bem, suas definições e explicações certamente falaram em coisas importantes. Vamos ver então o que eu reservei para hoje. Todo mundo sabe o que é hardware. Você pode ver o hardware, o computador. Hardware é o que você chuta. Porém, você não vê esse software. Você pode até ver umas telas dele, você pode saber que ele está rodando, ou você pode ver uma impressão que ele gera. Mas você não pode tocá-lo. Software é o que você xinga. Essa piada é muito famosa. Para entender melhor por que você não pode ver o software, podemos pensar que o software, de certa forma, está para o computador, como a música está para o instrumento musical. A partitura não é a música, a gravação não é a música. A música é o conceito abstrato dela mesma. Dizemos que música e software são intangíveis. Intangível é o que não pode ser tocado. Ele é imaterial, uma manifestação no mundo real de uma abstração que pode ser representada de várias formas, em papel ou em sinais elétricos, muitas delas abstratas. Um software é como uma história que pode ser contada e vista de várias formas. Por via oral, como um livro, como um filme, como uma novela de rádio. Mas também não é fácil definir o que é exatamente essa história. Porém, Romeu e Julieta continua sendo Romeu e Julieta escrito em inglês ou em português. O software continua sendo o mesmo software em C ou em linguagem de máquina. Outra característica do software é que ele só pode ser usado em unidades discretas. Ele não possui um contínuo. No mínimo, ele é composto de instruções. Isso torna, há mais de 90 anos, o software uma coisa difícil de entender. Aliás, o primeiro programa de computador foi feito para um computador que nunca foi completado, a máquina analítica de Charles Babbage, por uma matemática conhecida como Ada Lovelace. Mas voltemos ao software de hoje. Computadores e seus softwares são uma tecnologia difícil de entender, sem que tenhamos formação na área. Um famoso autor de ficção científica, Arthur C. Clarke, entre seus livros, disse: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Isto leva a pensar que a melhor maneira de conseguir alunos de computação seria anunciar essa definição nas escolas da geração que cresceu sonhando com uma carta de Hogwarts. Software é mágica. Suas encantações, feitas por um sábio, treinado em uma guilda com conhecimentos esotéricos, em linguagens arcanas, seguindo receitas escritas em livros herméticos que fazem um construto controlado por partículas invisíveis transformar o mundo. Entrar para a computação é praticamente ganhar uma carta para Hogwarts. Só tomem cuidado com o professor de defesa contra as artes das trevas. Nada de bom veio de lá. Bem, chega de magia. Apesar de eu gostar muito dessa analogia, vamos virar a página para algo mais sério. Software é um programa de computador? Bem, claramente um programa de computador é software, mas será só isso? Bem, software não é só o programa, mas todo o sistema complexo que dá instruções para o processamento de dados. Um software nunca é tão simples quanto parece. Você faz uma página simples em HTML, que nem é considerada uma linguagem de programação, e ela vai executar em computadores na nuvem, ser vista por uma pessoa em outro lado do mundo, usando outro computador, outro sistema operacional. Isso complica. Por isso que nós existimos. Cientistas, engenheiros, tecnólogos de computação e de software.
para botar ordem nesta casa. Quero chamar a atenção que software é mais conteúdo do que forma. Não é porque está impresso em um livro ou salvo em um disco que é software ou não. Além disso, o software pode estar em uso, executando em um computador, ou pode estar lá, impresso. Podemos entender que todo software tem uma estrutura estática, uma representação estática do que ele é, e um comportamento dinâmico, e que pode mudar ao longo do tempo. Finalmente, temos um conceito novo sobre ter ou não ter software. Software as a service, software como serviço. Será que isso é realmente software para o usuário final? Para aquele que está contando, está dizendo se tem ou não um software, o fato dele ter o direito a usar, significa que ele tem o software? Bem, quanto à representação ou notação, vemos o software em várias formas, que vão levar a um significado do que é aquele software, seu pensamento, código no computador, bits, impressões ou livros com manuais, ou testes. Tudo isto é software, como tal, do interesse da engenharia de software. Bem, já tivemos uma ideia do que é software. Então agora vamos dar duas definições formais muito parecidas. Este senhor é Roger Pressman. Ele é um importante consultor de engenharia de software e escreveu o principal livro da área, que está em sua 9ª edição, Software Engineering: A Practitioner's Approach. Ele, baseado em muita coisa descrita anteriormente, diz que software é composto de instruções, programas de computador que, quando executados, fornecem funções, características e desempenho desejados. Essas instruções a gente pode ver na forma de texto, na forma de código rodando, estruturas de dados que permitem que programas manipulem educadamente a informação, e documentação que descreve a operação e uso dos programas. De forma similar, a I3E, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, define software como programas de computador, procedimentos e, possivelmente, documentação e dados pertinentes à operação de um sistema operacional. A definição é quase a mesma, e isso não é coincidência. Bem, chegamos ao final. Resumindo, software é intangível. Você não pode tocar. Ele pode ser registrado e descrito de várias formas. E tem 3 grandes componentes: o programa, dados e a documentação. Além disso, ele tem uma caracterização estática, mas também tem um comportamento, quando em uso. Duas referências principais construíram essa aula: o livro do Pressman, que será sempre um dos guias principais ao longo do curso, e o padrão I3E 610-12, de 1990, que é um glossário de termos que também vamos usar muitas vezes. Bem, chegamos ao fim. Os alunos desse curso têm acesso a um Moodle com bastante material, mas se você não é aluno e quiser saber um pouco mais, pode procurar informações em meus sites ou no canal de YouTube. Até a próxima aula.